de silêncio. Vamos acalmar o coração. São todos muito bem-vindos. Os da casa, aqueles que nos visitam também, sintam-se à vontade. É um prazer ter todos aqui mais uma vez nesta manhã. E eu gostaria então de convidar a todos para termos um momento individual, pessoal, de oração. Orar é falar com Deus. Para nos concentrarmos, podemos fechar os olhos e expressar livremente para Ele o que vai no nosso coração, na nossa mente, e pedir que Ele, de uma forma especial, nos visite nesta manhã. Que Ele fale à nossa mente e ao nosso coração. Senhor, nesta manhã, queremos mais uma vez agradecer pela vida e pela vida que temos em Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, nos deu perdão, nos deu salvação, nos deu uma vida que vale a pena ser vivida e ressuscitou. Está vivo, vive em nós e está aqui no nosso meio. Então agradecemos a sua presença, Jesus, e pedimos que o Senhor possa, de uma maneira especial, falar com cada um de nós. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesta manhã e queremos dedicar esse tempo ao Senhor e pedir que o Senhor esteja na direção de tudo e de todos. Queremos, Jesus, que o seu nome seja exaltado nesta manhã. Oramos no teu próprio nome. Amém. Amém. Temos apenas alguns anúncios a dar. E o primeiro é algo que vai acontecer no próximo sábado. No próximo sábado, às 11 horas. E tem a ver com a programação de Páscoa. Então, a programação de Páscoa eu já enviei informações por e-mail, mas vamos repetir agora. E uma das coisas é uma grande caça aos ovos, é o evento evangelístico que o Sharp vai explicar. Por favor. Sim, na próxima semana vamos fazer 2 caças aos ovos da Páscoa, mas primeiro quero contar-vos como ocorreu ontem. Fizemos uma caça aos ovos da Páscoa no Lumiar, Quinta das Conchas. Eu estava um pouco preocupado, porque quase todos os nossos amigos que vieram no ano passado já tinham compromisso, estavam a viajar, não puderam vir. Tem sido maravilhoso trabalhar com o Pinto e a Ana, fazemos um grupo de descoberta na nossa casa e fazemos atividades assim. E o Pinto conheceu no parque talvez 8 famílias e quase todos vieram para a caça aos ovos. Então foram novos contactos que conhecemos pela primeira vez e cerca de 15 crianças e 15 adultos participaram e escondemos 200 ovos de plástico com prémios lá dentro e temos mais. Acho que temos 900 ovos de plástico com prémios e cabeçados para a próxima semana. Portanto, podem convidar e trazer muitas crianças. Nosso objetivo foi apresentar o Evangelho de uma maneira muito clara e convidar todos os adultos a continuarem a estudar a Bíblia conosco. Mas queríamos fazê-lo de uma forma natural, sem forçar. E o que fizemos foi, usamos uma dúzia de ovos assim,
que todos os ovos têm um objeto, uma cruz, ou têm coisas como a lança para contar assim às crianças e aos adultos a história da Páscoa. E depois convidamos todos para um grupo que se chama Histórias de Esperança, que vamos fazer daqui a 2 semanas no parque, e vamos ter atividades, trabalhos manuais para as crianças, e vamos contar uma história, vamos contar da Bíblia uma história de esperança para as nossas vidas. E assim, não vamos ensinar uma lição bíblica, iremos fazer perguntas como: o que aprendemos, o que gostas desta história, o que aprendemos acerca de nós, acerca de Deus, com quem te identificas com esta história, e fazer perguntas assim. E todos os adultos que chegaram gostaram muito da ideia. Eram pessoas que conhecemos pela primeira vez ontem, mas disseram que queriam ver, vamos ver, mas estavam muito interessados. Portanto, na próxima semana vamos fazer a mesma coisa. Se moras perto de Tabaqueira, vais mudar, Rio de Moro, seria melhor vir para a Caça aos Ovos da Páscoa, lá, que vai ser na Tabaqueira, às 4 da tarde, este sábado, e trazer amigos, convidar vizinhos, ou como o Pinto, convidar pessoas lá no parque para virem. E aqui, o Outeiro de Polima, no Parque Natura, vai ser às 11 horas. E venham, tragam amigos, e vamos ter uma apresentação do Evangelho com os ovos, e vamos convidar a todos a continuarem. Vamos continuar com atividades no parque, com crianças, e histórias de esperança da Bíblia para todos. Muito obrigado. Então vamos orar por estes eventos e vamos participar, certo? É para adultos e para crianças, é para todos. Então, e é importante estarmos no parque até para fazer o papel do Pinto, convidar os que lá estiverem, e sempre visando uma continuidade depois dos contatos. Muito bem. Ainda no sábado, no final de semana que vem, vamos ter atividades especiais relacionadas com a Páscoa. O Kim vai esclarecer. Eu só queria, antes do Kim falar, de lembrar que, normalmente, nesta época, a Igreja da Parede recolhe sangue. Então, quem está habituado e que tem condições de dar sangue, pela manhã, no sábado, antes de vir para o parque, pode dar sangue para ser utilizado para as pessoas que necessitam, claro. E também levar os bolos, quem vai colaborar, com o pequeno almoço que será oferecido pela Igreja da Parede, e que o Kim, então, vai complementar. Bom, de facto, pegando no domingo da Páscoa, nós vamos encontrar-nos às 7 da manhã na Praia do Moinho, que é do lado contrário à Praia da Torre. Temos ali o Forte de Oeiras. Nós costumávamos juntar-nos na Praia da Torre, que é a seguir, quem vem de Cascais para Lisboa, é a seguir ao Forte. Desta vez vai ser do lado avesso, a Praia do Moinho, às 7 da manhã. Vamos estar lá todos a louvar com os nossos irmãos das várias igrejas aqui da área, da linha, e vamos louvar a Deus juntos nessa manhã. Seguindo-se depois o pequeno almoço na Igreja da Parede, como disse o pastor Rodolfo. Na sexta-feira nós vamos ter um dos momentos que tem sido ao longo dos anos nesta igreja um momento muito, muito especial, muito bonito, de adoração ao nosso Deus. Nós vamos na sexta-feira ter aqui às 8 da noite a iniciar a nossa celebração da Ceia do Senhor, e tem sido momentos muito, muito, muito lindos, preparados com muito cuidado por uma equipe, com muita criatividade, e vai centrar-se naquele símbolo, que é o símbolo, talvez, é o símbolo que aparece ligado à salvação, mais na Bíblia pela primeira vez. O primeiro símbolo que aparece ligado à salvação na Bíblia é a luz. Porque depois o mundo era sem forma e vazia, e a primeira criação é haja luz. Luz. E no Evangelho de João fala-se-nos que Jesus é a luz que brilha nas trevas, que veio ao mundo, que os homens não a reconheceram,
apesar dele ter brilhado tanto nas trevas, mas a todos aqueles que o receberam, foram tornados filhos de Deus, e esses não nasceram por genealogia, por tradição, mas nasceram pelo Espírito de Deus. É um milagre tornarmos cristãos. E este símbolo da luz vai ser refletido em vários aspectos criativos que vão acontecer aqui na igreja. Eu não posso anunciar, vai ser muito bonito e um momento muito especial. Venham todos, vamos louvar a Deus e vamos lembrar-nos que efetivamente a Páscoa de Jesus é aquele dia que Abraão viu e se alegrou. É um dia muito especial para todos nós cristãos. É provavelmente o facto mais central de toda a história, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, sexta-feira, às 8 da noite, vamos começar aqui pontualmente a nossa celebração. Muito bem. Domingo, depois do pequeno almoço na parede, nós juntamos aqui, em vez de ser às 11 da manhã, não há escola dominical, vamos começar, como normalmente aos domingos da Páscoa, às 10. Vamos ter muitos testemunhos, vamos ter testemunhos na sexta-feira, vamos ter testemunhos no domingo, porque o testemunho, o que é? É precisamente explicar a relevância que tem, o significado que tem da Páscoa em transformação de vida. Esta morte e ressurreição significou na vida de muitas pessoas que estão aqui sentadas e outras que não estão cá, que eles morreram para si mesmos e ressuscitaram e têm hoje e desfrutam uma nova vida. Então, não se esqueçam, domingo às 10 da manhã, porque não há escola dominical, vamos começar o nosso culto da Páscoa. Amém. Estamos felizes esta manhã? Estamos assim. Não faz mal, vamos ficar. Vamos ficar em pé. E esta música diz o seguinte: eu quero te louvar, meu Deus, porque tu mudaste o meu mundo e não me quero afastar de ti nem por um segundo. Tu mudaste o meu viver, o que era trevas agora é luz. Eu quero que todos saibam o que tu és para mim, Jesus. Não sei como te dizer, não sei como te agradecer tudo aquilo que tens feito em mim e por mim. Todo o amor que tu me dás, toda a alegria e paz que o mundo não pode dar nem comprar. Só a ti eu quero louvar. Now
Deus. Amém. Amém. Não sei como te dizer, nem como agradecer tudo o que tens feito em mim e por mim. Todo o amor que tu me das, toda a alegria e paz que o mundo não pode dar nem comprar. Só a ti eu quero louvar. Só a ti quero adorar. Não há ninguém que me ama tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por mim. Só a ti quero louvar. Só a ti quero adorar. Não há ninguém que me ama tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por mim. Amém? Não há ninguém que me ame tanto assim. Não há ninguém que dá tudo por mim. Este é o momento também que nós podemos celebrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero pedir a ajuda da Aida e do Joaquim. E este é o momento em que nós, os membros da Igreja Batista Vida Nova, contribuímos para a obra do Senhor aqui neste lugar. É para celebrar. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e para sempre vivo está. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar a ressurreição do Senhor.
podemos agradecer-lhe o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Amém? Então, em breves palavras, vamos fazer agora uma oração comunitária em que cada um de nós pode dizer aquilo que sente no seu coração. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque tu rompeste com o egoísmo, com a escuridão e a generosidade fez-se carne e habitou no nosso meio. E hoje experimentamos a sua glória, a sua presença. Tu és bondade, Senhor. Se o mundo não se destruiu completamente, é pela tua graça e misericórdia. Vinda hoje, Senhor, direto ou indiretamente, de tantas maneiras que tu mostras a tua bondade e o teu amor. Muito obrigado por isso. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Como posso agradecer-te o que tens feito por mim? Só te posso dar agora esta canção. Cantamos graças.
posso estar com confiança perante ti. Todos juntos. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. 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 Graças, Senhor. Amém. Podemos ficar sentados.
agora eu quero chamar as crianças aqui à frente, porque este é um momento infantil, mas é um momento infantil onde toda a igreja também pode participar. Então toda a gente pode ficar de pé. Então convidamos a igreja a cantar e a fazer os gestos connosco, está bem? Eu vou ajudá-los aqui um bocadinho, senão... Muito bem, muito bem. Cuidado, já está. Que alegria, não? Então, estamos muito felizes em podermos também apresentar hoje a Ina. Então, eu gostaria de chamar o Sérgio, a Cati, a própria, e os padrinhos, Davi e a Anne France. Então, temos o privilégio... Oh, tá bonito.
Tá linda. Muito bem. Tá ótimo, muito bem. Parabéns pela linda menina, né? Bem-vindos os demais familiares que estão todos aqui. Então, são bem-vindos e parabéns pela alegria da Ina. E, na verdade, nós não batizamos crianças porque entendemos que, no devido tempo, elas vão crescer e vão tomar as suas próprias decisões. E esperamos e oramos que a Ina decida seguir a Jesus e aí sim ser batizada e continuar a obedecer tudo que Jesus ensinou. E isso, claro, depende dos pais também, instruir a criança nos caminhos do Senhor, com a ajuda dos padrinhos. E esperamos que a Ina seja uma discípula de Jesus Cristo, como seus pais o são. E fazemos isto também com uma atitude de gratidão. Gratidão pelo presente do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. Então está aqui uma linda herança que o Senhor deu a Cati e ao Sérgio. Também para enfatizar e orarmos pelo compromisso dos pais, com a ajuda dos padrinhos, para orientar a criança nos caminhos do Senhor, e também para o acolhimento por parte da nossa comunidade, da mais nova integrante, e temos a alegria de fazê-lo. Então, gostaria de convidar a igreja para orarmos, expressarmos a nossa gratidão, a nossa alegria a Deus, e orarmos pela Ina, e particularmente pelos seus pais, e também pelos padrinhos, tá bem? Posso tentar... Olha, já tive 3, né? Olha para lá, tem que olhar para lá que quero tirar fotografia. Isso mesmo. Muito linda, muito linda. E filha de um pai alentejano, não é? Isso. Tá bem, então vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, é com grande alegria e gratidão nos nossos corações que nós celebramos juntos este momento de dedicação da Ina ao Senhor, pedindo sobre ela as bênçãos do Senhor, para que ela cresça com saúde, livre de perigos, de acidentes. Sim, que ela cresça e tenha uma vida debaixo da proteção e da direção do Senhor. Pedimos que, no devido tempo, ela possa escolher ser uma seguidora de Jesus Cristo. E, para isso, o exemplo dos pais é fundamental. Então, pedimos que o Senhor dê muita sabedoria, amor, paciência e graça ao Sérgio e à Cati para instruir, pelo seu exemplo e pelo seu ensino, a Ina nos seus caminhos. Que os padrinhos também possam ajudar nessa tarefa de cuidar desta criança, que pertence ao Senhor, e que o Senhor deu graciosamente para que o Sérgio e a Catarina pudessem cuidar. Então, que assim seja, e que o seu nome continue a ser exaltado nessa família, que o Senhor supra todas as necessidades, que o Senhor continue a cuidar, e que essa família espelhe Jesus Cristo, para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que oramos agradecidos por esta família e pela vida da Ina. Amém, amém, amém. Deus abençoe, viu? Ela gostou. Ficou bem. Linda. Manuel Rainho. Então, bom dia. E após este momento fantástico,
nós temos agora a oportunidade de abrir as Escrituras e refletir um pouco acerca delas. E então eu iria pedir-vos para abrirem em 1 Coríntios, capítulo 15. E como vocês vêm aqui atrás de mim, vocês já perceberam qual vai ser o tema de hoje. Estamos a aproximar da Páscoa e está na altura então de refletirmos também sobre alguns desses temas. Para os amantes de pregações expositivas, isto hoje não vai ser um bom dia, a pregação vai ser temática, pelo que nós vamos andar a saltar de versículo em versículo, de nenúfar em nenúfar, não, é de versículo em versículo. Não nos vamos fixar apenas num texto, mas vamos focar alguns textos, nomeadamente dos Evangelhos, que obviamente retratam a ressurreição de Cristo. Apesar de não começarmos nos Evangelhos, apesar de começarmos em 1 Coríntios 15. Ora, 1 Coríntios 15 é um dos textos mais antigos da Bíblia. É a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, a igreja que está em Corinto, e ele escreveu duas cartas, daí a primeira carta e depois a segunda carta. E o texto que vamos ler, 15, versículo 1 a 8, representa um texto ainda mais antigo. Isto é, hoje em dia percebe-se que estas palavras não são palavras de Paulo. Paulo está a repetir um hino que ele já encontrou na igreja quando ele se converte a Cristo. Portanto, recordando quem era o apóstolo Paulo, Paulo era um perseguidor dos cristãos, era um judeu, bastante zelota na forma como defendia o seu judaísmo. Ele considerou que, de certa forma, os cristãos, considerando aquilo que estavam a pregar, a falar, a transmitir, seria uma violação do próprio judaísmo, e isso leva-o a perseguir os cristãos. Só que, num certo momento, ele converte-se. Ele vai a caminho de Damasco e tem uma visão de Cristo e ele converte-se. E nesta carta, Paulo vai descrever e vai utilizar um hino que já existia dentro da igreja cristã, que Paulo encontrou dentro da igreja cristã. E podemos ler o texto. Então diz assim, 1 Coríntios 15, versículos 1 a 8. E ele diz, quero recordar-vos, irmãos, a boa nova, ou isto é, o Evangelho, que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. É ela que vos há de salvar se lhe forem fiéis, tal como eu vos-la comuniquei, a não ser que a vossa fé tenha sido em vão. Em primeiro lugar, versículo 3, em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. E agora é aqui que inicia este hino muito antigo, provavelmente o hino mais antigo a que temos acesso, da comunidade cristã primitiva. Em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Apareceu a Pedro, o hino termina aqui, e ele agora continua e diz, apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12. Apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu-me também a mim, que sou quase como um aborto. Paulo considerava considerava que, como tinha perseguido os cristãos, ele era alguém imerecedor desta revelação de Deus. Por isso é que ele diz que, em último lugar, apareceu-me também a mim, eu que sou quase como um aborto. Ou seja, eu não sou merecedor desta bênção. Vamos orar antes de iniciarmos então esta pregação. Pai Santo, queremos agradecer por este momento que celebramos agora, a Páscoa, que é o momento fundamental da nossa fé. Ajuda-nos a compreender estes textos, Pai. E ajuda-nos a recordar o que significa a Tua ressurreição. No nome de Jesus. Amém. A nossa cultura cristã, porque temos uma herança cristã, apesar de já vivemos numa sociedade que, enfim,
Não são muitas as pessoas que, ao domingo de manhã, decidem participar numa celebração litúrgica. Mas a nossa cultura ainda é uma cultura cristã. Pelo menos tem heranças, tem ecos. E os textos já não nos chocam como eles nos deveriam chocar. Nós ouvimos palavras como ressurreição, como crucificação, esquecemos que a cruz era um instrumento de morte entre os romanos, era o mesmo que utilizar agora a cadeira elétrica, na verdade pior, porque a cruz era um instrumento de tortura, não era apenas um instrumento de morte, era um instrumento de tortura. Enfim, há uma série de coisas que vamos esquecendo, porque já estamos habituados a estes textos, já estamos habituados àquilo que os textos nos transmitem. Temos de fazer esse esforço, esse exercício de voltar há 2000 anos atrás, como quem tem uma máquina do tempo. Ou então, como quem consegue introduzir-se na mente de outra pessoa. E tentar perceber o que é que estes textos significaram naquela cultura, naquele lugar. Porque quando nós conseguimos fazer esta transposição, nós vamos encontrar elementos que nos vão surpreender. E um dos elementos que, com certeza, nos vai surpreender aqui hoje, espero, é a ideia de que a noção da ressurreição de Cristo seria tão incompreensível há 2000 anos atrás, para estes homens, como é hoje. Volto a repetir. A ideia ou o conceito da ressurreição de Cristo seria tão incompreensível para 2000 anos atrás como é para nós hoje. Não vamos esconder o sol com a peneira. Acreditar na ressurreição de um homem é algo estranho para a nossa cultura. Para a maior parte das pessoas que ouvem isto é como acreditar na história da carochinha. Parece uma história infantil. Parece uma história para crianças. No entanto, foi essa história que mudou a vida destes homens há 2000 anos atrás. Numa cultura como nós vamos ver, que também não estava habituada a acreditar em coisas destas. Não, como nós vamos ver, eles não estavam preparados, nem tinham uma inclinação especial para acreditar de que homens ressuscitavam da forma como eles vão dizer que Cristo ressuscitou. Este é um dado tão chocante para nós hoje como era para os discípulos de Jesus há 2000 anos atrás. E às vezes nós esquecemos disto. Então vamos ver o versículo 7, aliás, desculpa, o versículo 3, diz-nos, na segunda metade, diz-nos que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. Posso-vos dizer que só esta frase, há 2000 anos atrás, era capaz de chocar qualquer judeu. E porquê é que isso é verdade? Vocês já ouviram falar destes nomes? Por exemplo, o nome cristianismo vem do facto de nos dizermos seguidores de Cristo. Não é? Então daí cristianismo. Mas vocês nunca ouviram falar, sei lá, de um atrongismo? Nem nunca ouviram falar de um teudismo? No caso ali de Teudas, ou de um egipcismo, no caso do Messias egípcio, ou de um Simão Bar-Giorismo. Nunca ouviram falar destes nomes. Todavia, esta lista que vocês têm aqui atrás é uma lista de pessoas que ou se assumiram como Messias, ou que a população judaica lhes atribuiu o conceito de Messias. É uma lista ainda longa. E vocês vão reparar pelas datas, tanto Cristo foi ali mais ou menos crucificado na década de 30, vocês estão a ver que tanto antes como depois de Cristo, isto já era uma realidade. Existiram outros Messias para lá de Cristo. Por que razão é que nós nunca ouvimos falar destes? Muito simples. Porque para um judeu, o Messias morto era um falso Messias. E todos aqueles que vocês viram morreram às mãos dos romanos. Todos. Eles tentaram sublevar o povo contra o Império Romano e o resultado disso foi a morte. O que era um Messias para um judeu de há 2000 anos atrás? Era alguém com uma forte conotação política, militar até, que levaria o povo judeu à libertação. Naquele caso, e naquele caso específico há 2000 anos atrás, como o povo judeu estava a ser subjugado pelo Império Romano, os judeus consideravam que, se aparecesse o Messias, então ele iria libertá-los do Império Romano. Era essa a associação que eles faziam. Todos aqueles que vocês viram tentaram fazer isso. Alguns tiveram até sucessos impressionantes.
O último de todos conseguiu mesmo libertar o povo judeu durante cerca de um ano, talvez, ou mais. O povo judeu voltou a cunhar moeda de forma independente do Império Romano. Eles conseguiram, de facto, dar uma coça nos romanos durante um período de tempo curto. Aproveitaram o facto do Império Romano estar em guerra civil, num momento frágil, para conseguir fazer isso. Mas todos eles acabaram por morrer à mão dos romanos. Os romanos levavam sempre a melhor. Por que razão é que nunca ouvimos falar daqueles homens? Por que razão é que aqueles homens, depois de morrerem, não continuaram com discípulos? Porque o Messias morto era para os judeus um falso Messias. Como explicar então Jesus? Jesus é um caso único. Jesus é um caso único na história do judaísmo em diversos fatores. Primeiro que tudo, ele é único porque ele, depois de morto, continuou com discípulos a dizerem seguidores dele. Vocês não vão encontrar mais nenhum outro caso deste na história do judaísmo. Ele é caso único porque ele é o único judeu, podem pesquisar a história do judaísmo, é o único judeu que, em relação ao qual se vai dizer que ele tem atributos semelhantes aos da divindade. Nunca fizeram isto. Nem com os grandes profetas. Moisés, Elias, Eliseu, fizeram grandes milagres. Muitos maiores do que os milagres que Jesus Cristo fez. Ou que os discípulos atribuíam a Jesus Cristo. Moisés é relatado que dividiu o Mar Vermelho. No entanto, não passava pela cabeça de um judeu divinizar um homem. Se havia cultura que não divinizava homens, era a cultura judaica. Porque consideravam isso uma blasfémia. Cristo é o único em que isto aconteceu. E por fim, ele é também o único em relação ao qual se diz que ele ressuscitou. O caso do Messias egípcio é um caso curioso. Ele era chamado como Messias egípcio porque ele era um judeu que tinha nascido na comunidade judaica de Alexandria, que fica no Egito. E por isso ele ganhou este cognome de o Messias egípcio. E é curioso porque ele consegue levar uma série de discípulos até ao Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras ele assume que a um grito seu, as muralhas de Jerusalém vão cair. Um pouco como tinha acontecido com Josué em Jericó. Os romanos fizeram aquilo que eles sabiam fazer, eles levaram uma guarnição romana e lutaram contra aquele grupo de discípulos. O que aconteceu é que a última vez que este Messias egípcio foi visto foi a entrar por dentro da guarnição romana, a matar um quantos romanos e de repente desapareceu. Isto é, nunca mais se ouviu falar dele. Nunca mais. Não foi encontrado o corpo do Messias egípcio. Mas curioso, assim que os seus discípulos perceberam que o Messias egípcio não tinha mudado nada, isto é, não tinha de facto derrotado os romanos, o que é que os discípulos deste Messias fizeram? Abandonaram e não mais continuaram a sua história. Porque o Messias que não tivesse conseguido efetivamente derrotar os romanos não podia ser Messias. Reparem no caso do Messias egípcio, se a cultura tivesse uma predisposição para atribuir a ressurreição aos seus líderes, então aqui teria acontecido, no caso do Messias egípcio. Ele desapareceu, o corpo dele nunca mais apareceu. Que oportunidade tão forte para a cultura dizer ele também ressuscitou. No entanto, ele eclipsa-se na história. Ele não mais é recordado. Portanto, de facto, Jesus é também o único em relação ao qual se diz que ele ressuscitou. E que Messias este? O Messias que morre na cruz humilhado, como um mero criminoso. Alguém, e vocês já imaginaram, quem aqui já viu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Podem só levantar a mão, só para ter uma ideia. A maioria. Um bom filme para voltar a ver na Páscoa. Não depois de comer. Não é? Um filme que quer dizer, hoje em dia, mas você está habituado a tudo, não é? Mas vocês conseguem imaginar o que seria ver o vosso mestre, Rabi, naquele tempo, a ser humilhado daquela forma, a ser crucificado daquela forma? Como que acontecia com os criminosos? E a ser exposto na cruz à porta da cidade de Jerusalém. Era essa a função da crucificação. Eles colocavam à porta das cidades para dissuadir qualquer outros criminosos de fazerem a mesma coisa. Não é? E foi isso que aconteceu com Cristo. Ora,
Para compreender exatamente o que é que os discípulos de Jesus queriam dizer com ressurreição, e de modo a não entrarmos em interpretações que não fazem sentido para aquela cultura, de modo a nós conseguimos compreender exatamente o que é que os discípulos querem dizer quando aparece nos Evangelhos que Cristo ressuscitou, ou que Jesus Cristo ressuscitou, nós temos que compreender o que é que a ressurreição era naqueles tempos e o que é que a ressurreição não era naqueles tempos. O que é que era a ressurreição para um judeu de há 2000 anos atrás? A ressurreição para um judeu de há 2000 anos atrás era um momento específico da história em que Deus iria fazer o juízo final, iria julgar todos e iria ressuscitar, isto é, iria trazer de novo à vida com um corpo, iria ressuscitar aqueles que de facto, enfim, tivessem passado no teste, as pessoas que mereciam essa ressurreição. Era uma crença judaica de há 2000 anos atrás. Acreditava-se que no final dos tempos Deus iria julgar toda a humanidade e os merecedores iriam ressuscitar, iriam ter novamente um corpo para viver nessa nova terra agora governada por Deus, com todos os problemas sanados. Era essa a sua crença. Mas a crença implicava que todos iriam ressuscitar ao mesmo tempo, de uma só vez. Num período da história em que tudo ficasse resolvido. Não era parte da cultura judaica acreditar que alguém poderia chegar a este estado, ou a este momento, individualmente, e antes de todos os outros. Não fazia parte da cultura judaica acreditar nisso. No entanto, é isso que eles vão dizer acerca de Jesus. Vamos ver o que é que a ressurreição não era. Então, a ressurreição não era recuperar o corpo mortal. Quando os discípulos de Cristo falam que viram Jesus ressuscitado depois dele morrer na cruz, eles não estão a dizer que ele morreu e voltou à vida, ou seja, como pode acontecer com qualquer um de nós, no sentido do nosso corpo desfalecer e depois termos alguma intervenção e voltarmos a respirar, o corpo voltar, o cérebro voltar à vida. Não é disto que eles estavam a falar. Não estavam a falar de nenhum milagre no sentido em que a pessoa morria e depois voltava a ter vida, mas ainda num corpo mortal. Não era isto que eles estavam a dizer quando anunciaram a ressurreição de Jesus. Também não estavam a falar de uma reencarnação. Os judeus não tinham conceito de reencarnar. Não tinham. Para eles, quando falavam de ressurreição, era esta vida, era o momento em que, depois da pessoa morrer, ela voltava a ter o mesmo corpo. Porque para os judeus a identidade de uma pessoa não estava só aqui na sua mente, estava também no seu próprio corpo. Eles não tinham esse conceito de reencarnação. Também não queriam dizer, como por vezes hoje se interpreta a ressurreição de Jesus, como uma espécie de memória que nos aquece o coração da pessoa falecida. Isto é, que quando os discípulos falaram da ressurreição de Jesus, apenas o que queriam dizer seria voltar a recordar-se que Cristo, do que Cristo disse, do que Cristo fez por eles, da boa mensagem de Jesus, e que esta recordação, no fundo, era como se Jesus tivesse ressuscitado dentro dos corações dos discípulos. Não era isto que eu estava a dizer. O conceito de ressurreição na cultura judaica, de há 2000 anos atrás, está estabelecido e é muito objetivo. Era aquele momento onde os mortos voltariam a ter o seu corpo de origem. No momento em que Deus iria julgar a terra e iria governá-la, resolvendo todas as coisas, colocando todas as coisas bem. Portanto, para um judeu de há 2000 anos atrás, dizer sim, Cristo ressuscitou no meu coração, ele continuou morto, mas ele ressuscitou no meu coração, seria um autêntico disparate. Eles tinham outras palavras para se referir a estas expressões da nostalgia, da saudade que às vezes nós temos por pessoas que nós respeitamos muito. Não era isso que eles estavam a querer dizer. E também, por fim, quando eles falavam em ressuscitar, eles não estavam a dizer que tinham visto uma aparição de Jesus. Ou seja, eu sou cristão, mas eu tenho que vos admitir, quando penso nestas coisas, a primeira imagem que vem à mente é que os discípulos, de alguma forma, tiveram alguma espécie ou de alucinação coletiva, ou de, enfim, uma impressão
a ideia que viram Cristo, houve uma aparição de Cristo e eles interpretaram isso como ressurreição. Eu gostava que vocês abrissem no Evangelho de Lucas, no último capítulo, no capítulo 24, para nós entendermos, primeiro que tudo, que o conceito de aparição, isto é um conceito de um espírito desencarnado, a pessoa morre, o seu corpo continua morto, mas o espírito sai do corpo e continua como uma espécie de fantasma. Este conceito os judeus já o tinham. E, no entanto, eles não foram este conceito que eles utilizaram para explicar a experiência da ressurreição de Cristo. Diz no versículo 24, isto é uma forma que nós podemos ver, há outros textos rabínicos para lá da Bíblia que nos revelam exatamente isso, que nos revelam que os judeus acreditavam sim no conceito de fantasma. E vamos ver aqui no versículo 24, aliás, capítulo 24, versículos 36. Lucas, capítulo 24, 36, e diz: estavam a descrever estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Assustaram-se e ficaram cheios de medo, porque pensavam que era um fantasma. Mas Jesus tranquilizou-os, dizendo: por que é que se assustam? E por que é que têm tantas dúvidas a meu respeito? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, porque um espírito não tem carne nem ossos, como veem que eu tenho. Ao dizer isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E ainda no versículo seguinte, isto continua e diz: mas até lhes custava acreditar. Não é só nós hoje. A eles também. Tão cheios de alegria e de admiração eles estavam. Então Jesus perguntou-lhes: tem aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que comeu à vista deles. A descrição da ressurreição de Jesus não é uma descrição compatível com uma aparição. O que é descrito nos Evangelhos é algo bem mais tangível do que uma simples visão. Estamos a falar de um corpo que eles voltaram a tocar, a dar um encontrão, a comer com. É uma experiência radicalmente distinta e diferente. Não é por acaso, podem abrir na primeira carta de João. Não é por acaso que o autor desta carta inicia a primeira carta de João com as seguintes palavras. Primeira carta de João, capítulo 1, diz assim: escrevemos acerca daquele que é a palavra da vida. Ele está a falar de Jesus Cristo. Já existir o princípio de tudo. Pois diz: nós que o ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, também o contemplamos e lhe tocamos com as nossas mãos. A vida deu-se a conhecer e nós vimos-la. Esta expressão judaica sensorial era fundamental. E a ideia da ressurreição, aquilo que eles vão transmitir, é algo também sensorial de todos os sentidos, não só da visão, de todos os sentidos. O que é que se passou neste período? O que é que se passou aqui? A experiência foi tão chocante para os discípulos daquele tempo, tão chocante, que eles começaram aos poucos a desenvolver aquilo que é hoje a teologia cristã. Mas, por favor, não cometamos o erro de considerar que acreditar na ressurreição de Jesus Cristo fosse algo perfeitamente normal há 2000 anos atrás, porque não era. As mesmas dúvidas que nos assaltam para quem é crente, o ceticismo para quem não o é, era exatamente semelhante de há 2000 anos atrás. Nós temos mesmo esta tendência cultural de considerar que as pessoas mais antigas do que nós eram crédulos. Posso-vos garantir que se vocês estudarem a cultura judaica, vocês vão perceber que se havia cultura que não era crédula, era a cultura judaica. E como eu costumo brincar, eles eram os ateus daquele tempo. Porque eles eram tão céticos em relação às formas de estar dos outros povos à volta, que eu sem problemas posso dizer que eles eram a cultura mais cética do Império Romano, os judeus. Era a cultura mais cética do Império Romano. O que transformou a vida dos discípulos foi uma experiência tal, uma experiência única, que não podia ser explicada tal qual como nós não conseguimos explicar agora.
foi uma experiência de tal modo para lá das categorias da sua cultura que eles tiveram que reinventar tudo aquilo que pensavam conhecer e defendiam. Só a ressurreição corpórea de Cristo, isto é, só a ideia de que depois de Cristo ter morrido, de facto os discípulos tiveram contacto com Jesus ressuscitado, pode explicar, por exemplo, que os evangelhos, vocês podem ver, por exemplo, no início do versículo 24, mas em todos os evangelhos a descrição é igual, só pode explicar que os autores destes evangelhos tiveram a coragem de colocar como primeiras testemunhas da ressurreição mulheres. Vocês vão de ver que nos 4 evangelhos as primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres que vão ao sepulcro tentar novamente pensar os unguentos, aqueles perfumes, aqueles óleos, para que o corpo não cheirasse tão mal na sua decomposição. Passado, portanto, o Cristo foi crucificado numa sexta-feira, a ressurreição de Cristo acontece no domingo, isto é, o túmulo fica vazio no domingo, as mulheres vão lá ao domingo para passar os óleos e não encontram o corpo de Jesus. Mas o que é chocante é perceber que em todos os evangelhos são mulheres apresentadas como primeiras testemunhas, numa cultura onde as mulheres o testemunho das mulheres não era tido como válido. Considerava-se que as mulheres tinham propensão para o delírio. O testemunho da mulher não era válido sequer em tribunal, há 2000 anos atrás, na cultura judaica. Nós temos de entender que os autores destes evangelhos, quando estão a colocar o testemunho da ressurreição de Cristo em mulheres, e todos eles fazem isto, desde Mateus a João, eles estão a descredibilizar aquilo que eles tentam defender. E eles sabem disso. Por que razão então é que eles colocam isto na boca de mulheres? Eles podiam muito bem ter evitado isso, ter passado esse período. Eles fazem-no porque aconteceu algo ali e todos os discípulos sabiam que as primeiras testemunhas do túmulo vazio e da ressurreição de Cristo tinham sido mulheres. Eles não tiveram outra hipótese que se não contar e colocar isso aqui nos evangelhos. Só a ressurreição de Jesus nos pode fazer compreender que os cristãos tenham transformado um ritual que lembra a humilhação de Cristo num momento central da vida dos cristãos. Estamos a falar do quê? Da Eucaristia ou da Santa Ceia. O que é a Eucaristia ou a Santa Ceia? A Eucaristia ou a Santa Ceia é, no fundo, lembrar a humilhação de Cristo na cruz. Que Cristo morreu por nós, e então nós tomamos o pão, que é o corpo de Cristo que morre na cruz, e tomamos o vinho, que é o que representa o sangue de Cristo. Como é que os cristãos elegeram o momento mais humilhante do seu mestre como o momento central da sua liturgia? Porque eles acreditavam firmemente que aconteceu outra coisa para lá disso que deu razão a tudo isto. Qual foi? A ressurreição de Jesus. Como é que é possível, como vocês podem ir novamente a 1 de Coríntios 15, o texto que nós vimos, e vocês vão reparar como testemunhas da ressurreição, aparece aqui no versículo 5, apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12. Mas depois continuou. Estes encontros com o Jesus de ressurreto continuaram. Apareceu depois a mais 500 irmãos de uma só vez. O apóstolo Paulo depois diz até quase que, eu não digo ironicamente, mas como uma forma de teste, a maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Porquê é que ele diz que a maior parte ainda vive, estes 500 irmãos? Obviamente que ele está a dizer, se não acreditam em mim, vão lá falar com eles. E depois continua e no versículo 7 diz, apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Sabem quem é este Tiago? Está aqui mencionado. Este Tiago é o irmão de Jesus. O irmão de Jesus que nunca acreditou em Cristo quando Cristo estava vivo. A família de Jesus, nós não vamos ver agora essas passagens, mas a família de Jesus reagiu muito mal à pregação de Cristo, à pregação de Jesus. Chegaram a considerar que ele poderia não estar já a regular com todos os parafusos, como descreve alguns evangelhos. Ou seja, a família de Jesus não acreditou em Cristo durante a sua vida. E, no entanto, nós vemos aqui Tiago, o irmão de Cristo, como uma das referências após a ressurreição. Se vocês forem a Atos, que não vamos fazer isso, mas nós vemos lá em Atos que na primeira assembleia que os cristãos fizeram, o líder dessa assembleia foi quem? Tiago, o irmão de Jesus. Como é que é possível explicar que um familiar de Cristo, que não acreditou em Cristo quando ele estava vivo,
passou a acreditar nele depois de ele ter morrido. Nós temos que compreender como é que era a cultura de há 2000 anos atrás. Um Messias morto era o quê? Um falso Messias. O que é que aconteceu a Tiago para explicar esta mudança na sua vida? Após a humilhação que o seu irmão, uma irmã, isso agora não interessa, que o seu irmão sofreu na cruz, Tiago e sua família, iria ficar bem mais desiludido com o seu irmão do que ainda durante o seu tempo de vida. A sua família iria passar a ser identificada com a vergonha. Tal como aconteceu com a família de todos aqueles discípulos. Aliás, todos aqueles messias, aquela lista enorme de messias que vocês viram ali atrás. Mas com Cristo isso não aconteceu. O que é que aconteceu, Tiago? Mais uma vez a ressurreição explica. Será, então, que Tiago teve o encontro com Cristo depois de Cristo ter morrido e então passou a acreditar? Pelo menos faria sentido. Pelo menos explicaria o facto de Tiago estar aqui. Enfim, como é que nós explicamos que uma cultura judaica que tinha uma tal ligação ao sábado como celebração litúrgica passou de repente a celebrar ao domingo como nós hoje estamos aqui a fazer? A transição da celebração do sábado para o domingo tem que ser dada dentro da cultura judaica após uma experiência muito forte dentro da comunidade dos primeiros judeus que se converteram a Cristo. Porquê? Porque Cristo ressuscitou ao domingo. Enfim, de repente, quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa, é como se fosse uma espécie de um puzzle cultural que não se consegue encaixar, histórica e culturalmente, mas se colocarmos a hipótese deste encontro que os discípulos tiveram com o Jesus Cristo ressuscitado após a sua morte, tudo faz um quadro coerente. Tudo começa a fazer sentido. Vamos terminar lendo ainda o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nesta primeira carta aos Coríntios, só que agora um pouco mais à frente, ele diz o seguinte nos versículos 12 a 15. E diz assim o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 15. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Já aqui só um parênteses. O choque, a dúvida, o ceticismo que nos atinge hoje, quando nós ouvimos falar disto, é exatamente o mesmo há 2000 anos atrás. Volto a repetir o texto de Paulo. Como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, versículo 13, então Cristo também não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é inútil também. Sendo assim, somos falsos, ou fomos falsos mensageiros de Deus. Andámos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo, sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. O choque relativamente a esta crença, a este dogma central da fé cristã, que é a fé na ressurreição de Cristo, é tão chocante para a nossa mentalidade materialista, científica, tecnológica de hoje, como era naqueles tempos e para aqueles que estavam a ouvir esta carta do apóstolo Paulo. É igual. Os mortos não ressuscitam desta maneira, seja hoje, seja há 2000 anos atrás. É igual. E muito menos mortos que tenham a característica, como os discípulos disseram do corpo de Cristo, uma característica tal que já não sofria a mortalidade. Isto é, era um corpo ressurreto e que já não iria voltar a morrer. Porque essa é a diferença do corpo de Cristo. Esse foi o choque que atingiu os discípulos. Eles voltaram a ver Cristo com um corpo que eles diziam, mas este corpo já não vai voltar a morrer. Como é que isto é possível? Isto é tão chocante para nós hoje como era há 2000 anos. Mas é tão central, como diz o apóstolo Paulo, é tão central para nós hoje como era há 2000 anos. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil,
e a vossa fé é inútil também. Por que razão é que isto é tão central? É central porque com a fé da ressurreição de Cristo nós podemos perceber que há uma vida eterna, há uma vida depois da morte. Nós podemos perceber que a vida aqui e hoje não é a totalidade do que nos espera. Nós podemos perceber que na promessa de Cristo nós podemos ter a certeza também dessa mesma ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, então nós também vamos ressuscitar. Por isso é que a fé na ressurreição de Jesus é tão central na mensagem do Evangelho. Digamos assim, é o eixo em relação ao qual tudo roda. Tudo roda. A ressurreição de Cristo implica também que nós podemos esperar em fé uma ressurreição do nosso ser interior. Cristo venceu a morte. Isto quer dizer que Ele pode também levar a vencermos aquilo que precisa morrer em nós, de modo a ressuscitar diferente em nós. Cristo venceu a morte. Quer dizer que Ele pode vencer tudo aquilo que nos manda para baixo, que nos derrota. Nós também, dentro de nós, também precisamos de uma ressurreição interior. Matar aquilo que nos destrói. De modo a deixarmos viver aquilo que é realmente importante. Enfim, a ressurreição de Cristo é crucial para todas as coisas. Para tudo da mensagem da fé. Vamos terminar lendo novamente estes textos. Versículos 12 a 15. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns vão dizer que os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil? E a vossa fé é inútil também? Sendo assim, somos falsos mensageiros de Deus. Andámos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. E agora, versículo 16. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento. E ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. E então os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. E versículo 20. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. E é garantia de ressurreição para os que morreram. A verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. E é garantia de ressurreição para os que morreram. Claro que é preciso um passo de fé para acreditarmos nisso, sem dúvida alguma. Mas é incrível quando percebemos que essa fé torna a história coerente. Obrigado pela vossa atenção. Então, porque Deus está vivo, vamos mais uma vez ficar em pé e cantar a música Celebrai. Celebrai porque Ele ressuscitou. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus,
celebrar a ressurreição do Senhor? Sim, vamos sim celebrar a ressurreição do Senhor. Jesus está vivo e Ele nos convida a uma experiência relacional com Ele. Se Ele está vivo, Ele pode fazer alguma coisa por mim e por ti. E esta experiência relacional é transformadora. Ele transforma as nossas vidas. Então, fica o convite a todos, aqueles que já têm uma experiência com esse Jesus vivo, aprofundem essa relação. Quem ainda não tem e deseja ter, está o convite. Entregue a sua vida a Jesus e Ele vai fazer a diferença, porque Ele está vivo e Ele tem poder. Deus os abençoe, uma boa semana e até sexta-feira, às 20 horas aqui, tá bem? Obrigado.